Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, hoje para tirar muitas dúvidas e quebrar aí muitos paradigmas a respeito do HIV e AIDS, saber as diferenças, saber diferenciar a evolução, o tratamento, a prevenção e o combate ao estigma aí com a infectologista Nayara Mello, que está aqui com a gente e vai tirar todas as nossas dúvidas e também nos informar bastante sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora Nayara, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, eu agradeço o convite, né, essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão relevante e tão importante nesse momento, principalmente, né? Verdade. Como é que o HIV evoluiu aí no corpo humano, né, antes de se tornar AIDS? Então, como que acontece? Em algum momento da vida, a pessoa vai entrar em contato com o vírus, né? Seja pela forma de transmissão sexual, sanguínea, por compartilhamento de objetos, ou até mesmo a gente precisa lembrar que isso também pode ser transmitido da mãe, né, para o bebê durante a gestação, ou até mesmo durante o parto. Então, o que que acontece? Esse vírus, ele entra no corpo, ele vai prioritariamente, né, atacar nossas células de defesa, principalmente os linfócitos, e existem pessoas que vão ter o vírus e o corpo, de uma certa forma, ainda vai dar conta, né, de manter essa imunidade em níveis adequados. Quando o corpo, né, o vírus supera essa capacidade do corpo de manter a imunidade em níveis adequados, essas células de defesa em níveis adequados, é que vai ter o desenvolvimento da AIDS. Então, a AIDS ela é um conjunto de sinais, sintomas e doenças oportunistas, que a gente chama, que vai ser desenvolvido, né, quando essa capacidade do nosso corpo em eliminar o vírus, em tentar eliminar o vírus, é excedida e as nossas células de defesa caem, nossa imunidade cai, e aí vai acontecer a tão temida AIDS. O corpo fica vulnerável, né, e suscetível a doenças, né? Fica com a imunidade baixa. Até então aí é o vírus, né? E quando ele evolui para AIDS, né? Que muita gente tem dúvida, acha que AIDS, HIV é a mesma coisa. Não, não é. O HIV, né? A pessoa portadora do HIV é uma pessoa que tem o vírus, mas ela vai ter sua imunidade boa, adequada. E não vai estar tão susceptível a doenças que a gente chama de doenças oportunistas. Ela vai pegar doenças comuns que eu posso pegar, você pode pegar, qualquer pessoa pode pegar. Em algum momento, esse vírus supera a capacidade do nosso corpo e vai destruir nossas células de defesa. E aí tem o desenvolvimento da AIDS. Com essa imunidade baixa, além, né, da AIDS em si conceitual, vem todas aquelas outras doenças que a gente escuta falar. Infecções na cabeça, tuberculose, né? Diarreia, inúmeros outros problemas de saúde que podem acontecer. Em alguns casos, câncer também, né? Algum tipo de câncer. O HIV em si e a AIDS, principalmente, é fator de risco para desenvolvimento de forma mais rápida e desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como câncer de colo de útero na mulher, né? Câncer de cólon, câncer retal também na população e alguns outros, linfoma, leucemia. Nossa, doutora, e por exemplo, a pessoa está com o vírus. O que faz o vírus evoluir? É a carga viral ou vai de paciente para paciente? De uma forma geral, como que acontece? O vírus entra no nosso corpo, ele vai invadir nossas células de defesa e como uma forma dele se reproduzir no nosso corpo, no momento da reprodução, que ele vai sair de uma célula para infectar outra célula, a destruição dessas células, né? Então, quanto maior a carga viral, se espera que tenha mais vírus se replicando e mais células de defesa se destruindo. Tanto que um dos objetivos do tratamento é controlar a carga viral, porque controlando a carga viral você não vai ter destruição dessas células de defesa e você não vai ter a progressão para AIDS. Muito bem, entendi. E quais são aí os principais avanços, né, no tratamento aí do HIV e da AIDS aí nos últimos anos? O principal avanço que eu vejo é na facilidade da tomada das medicações. Então, muitas medicações foram desenvolvidas nos últimos anos. O tratamento atual, ele envolve a tomada de 2 comprimidos ao dia, né? Inicialmente. É uma medicação que tem poucos efeitos colaterais. A maioria dos pacientes vão tolerar esse tratamento sem sentir, sem estar passando mal, sem estar sentindo enjoo, sem estar sentindo mal-estar. Então, isso é um avanço significativo.
Outro avanço significativo é para aquelas pessoas que já estão infectadas há muito tempo, né, que foram expostas a inúmeros outros tratamentos, também houve avanço de medicações mais potentes, né, mais, vamos dizer assim, mais fortes e que conseguem controlar o vírus também em pessoas que já foram expostas a inúmeras medicações. Então, o principal avanço é essa facilidade no tratamento e desenvolvimento de medicações cada vez com menos efeitos colaterais. Entendi. Antigamente a gente via a AIDS como um bicho de 7 cabeças, né? As pessoas criavam ali um preconceito de até chegar perto. A gente sabe que quando a gente se orienta um pouquinho mais, a gente fica sabendo as formas com que pode ser transmitido. E aí, naquele tempo, assim, lá nos anos 90, início dos anos 90, as pessoas elas tinham muito preconceito. Ai, fulano ali é aidético. E a pessoa se recusava a chegar perto, né? E tinha isso hoje, já com esses avanços, já com esses mais esclarecimentos e conversas como essa nossa aqui, que a gente tem aqui, de estar levando a informação para o nosso público que nos ouve, né? As pessoas estão mais conscientes e menos preconceituosas hoje, doutora. Você que lida com isso. Olha, eu vou ser bem sincera contigo. Infelizmente, não, né? Triste. Isso que a gente via acontecendo na década de 90 continua acontecendo. Atualmente, eu tenho contato com pacientes que não sabem nem ainda o que é o vírus HIV, o que é a AIDS, nunca ouviram falar, né? A desinformação, né? A desinformação quanto às formas de transmissão, as formas de prevenção. E ainda a infecção pelo HIV ainda é visto como muito preconceito, como algo que a pessoa poderia ter evitado e não evitou. Eu vejo famílias que abandonam, né, seus familiares quando descobrem, né, a questão da infecção, da AIDS. Então, assim, claro, houveram avanços, a gente tem mais pessoas conscientes, mas sim, ainda é pautado de muito preconceito, e isso que a gente via acontecendo na década de 80, na década de 90, de não querer abraçar, de não querer morar na mesma casa, continua acontecendo sim, infelizmente. Antigamente era assim, as pessoas achavam que o vírus era transmitido só pelas pessoas mais errôneas na vida, que tinha uma vida desregrada, que saía com um, com outro, e tinha ato sexual de forma irresponsável, que era uma pessoa muito solta na vida e não tinha um pingo de responsabilidade. Na verdade, não é bem isso, né? Às vezes tem pessoas que contraem o vírus sendo ali a pessoa mais calma e mais tranquila do mundo, porque tem vários fatores que envolvem aí essa transmissão, né? E não só a questão da transmissão, mas como também a questão do diagnóstico. Então, às vezes a pessoa está num relacionamento monogâmico, um casamento, né? E a gente, de uma forma geral, não tem esse costume de se testar com regularidade, acha que por estar num relacionamento monogâmico ou por um status social melhor, está longe da infecção, está longe dessa possibilidade de infecção, e acaba que, como as pessoas não se testam, entram em relacionamentos, e às vezes a pessoa com quem você está se relacionando não sabia. Exatamente. Acontece a infecção, você não sabia, e nenhuma das duas pessoas são pessoas, né, consideradas assim de alto risco por conta das suas escolhas sexuais. Já vi casos, a mulher ali muito de casa, isso pode ser relativo, pode ser no caso do homem também, mas foi um caso que eu já presenciei de pessoas conhecidas. A mulher é super comportada dentro de casa e o marido tinha relações fora de casa, não se prevenia nem nada e trouxe a doença para ela. E o pior dos dois evoluiu. E muito triste a gente, né, presenciar esse tipo de coisa. E quais são aí os sinais, né, iniciais do HIV? E como é que as pessoas podem identificar que estão infectadas? Bom, a infecção inicial pelo HIV, ela pode se confundir com uma virose e até mesmo uma gripe, né? Então, você pode ter nenhum sintoma nessa infecção inicial, como você pode ter literalmente uma virose, porque o HIV, ele é um vírus, né? Então, febre, dor de cabeça, mal-estar, manchinhas vermelhas pelo corpo, né? As famosas ínguas, que são os aumentos dos gânglios, pode dar um pouco de diarreia, e isso tudo pode passar ali do jeito de uma virose, 7, 10 dias, vai entrar naquele estado que a gente chama de estado de latência, sem sintomas, né? Mas esse vírus está se replicando dentro do teu corpo, se você não tem diagnóstico. E quanto mais o vírus se replica, mais ele destrói tuas células de defesa. Chega um momento que essas células de defesa vão estar tão baixas que a pessoa vai começar a ter infecções recorrentes.
pneumonias, diarreias, né? E acaba que tem o diagnóstico já nesse momento de AIDS por conta dessas infecções secundárias que vêm junto com a AIDS. Então, a forma de evitar isso é diagnóstico, né? Se testando. Hoje em dia tem essa facilidade dos testes, né, de HIV. Já tem o teste rápido nos postos de saúde, já oferece em outros locais também. A pessoa tiver esse tipo de sintoma, ela pode correr atrás, é gratuito, né, nos locais públicos, e aí ela pode se informar, porque quanto mais cedo souber, melhor, não é, doutora? Exatamente. Então, quanto mais precoce esse diagnóstico, em fase, né, que você é portador do vírus HIV e não desenvolveu a AIDS ainda, melhor. Você vai ter menos complicações, você vai ter que tomar menos medicações, porque você só vai tomar medicação para controlar o vírus e não vai precisar tratar as inúmeras outras coisas que vêm com a AIDS. Evitando, assim, que ele se evolua, né, ali sem você saber de nada. Às vezes a pessoa sente alguma coisa e não vai no médico, fica ali prolongando, vou depois, e aí deixa a coisa aumentando, seja lá o que for. Mas quais são aí os fatores que podem acelerar a progressão do HIV para AIDS? Os fatores são fatores, assim, de pessoa para pessoa, né? Então, assim, se você tem outras doenças associadas, você pode ter uma progressão mais rápida. Nossa. Dependendo do seu estilo de vida também, né? Então, assim, o uso excessivo de álcool... Se a pessoa tem uma diabetes... não tem muita relação. Aí é mais questão da gente se preocupar com ajustes de tratamento, porque as medicações interagem uma com a outra, né? Mas, por exemplo, você já está tratando um câncer, por exemplo, fazendo uma quimioterapia, que já vai mexer com a questão da imunidade. Então, assim, pode ser que você tenha uma progressão mais rápida da doença. São fatores da própria pessoa que nem tem tanto estudo ainda para dizer assim, como que vai progredir mais rápido? Claro que quem tem uma vida saudável, um estilo de vida mais saudável, qualquer que seja, né, a enfermidade, ela acaba se tornando mais branda. Se você tem uma alimentação regular, sono regular. Então, se você tem um estilo de vida já, né, de uso excessivo de álcool, de uso de cigarro, uso de outras drogas, querendo ou não, as coisas podem progredir um pouco mais rápido, sim. A gente, quando começa a praticar a questão da boa alimentação, do sono, a gente nota uma diferença muito grande. Ultimamente, a gente, quando conversa com médicos, eles sempre falam uma boa noite de sono, uma boa alimentação, isso é muito bom para a saúde. Então, eu pude comprovar isso, um dia eu me permiti dormir até tarde e, nossa, o meu corpo renovou as energias. Nossa, isso é muito bom. Pena que a gente não pode fazer isso todo dia por conta dos compromissos diários, né, doutora? Mas a gente pode criar o hábito de dormir mais cedo, sair do celular, sair da televisão. E além do sono regular, né, de 7, 8 horas de sono por dia, de uma alimentação saudável, atividade física. Atividade física não pode faltar na nossa vida, porque isso também vai ajudar, independente do HIV, da AIDS, de qualquer que seja, a ter uma boa qualidade de vida. A gente já falou aqui, né, qual a importância do diagnóstico precoce do HIV, né, e como é que isso impacta o tratamento. O principal impacto no tratamento é exatamente isso que eu estava falando. Então, quando a pessoa descobre o HIV com a questão da imunidade ainda boa, ela vai fazer o tratamento apenas para controlar o HIV, né, que são os famosos antirretrovirais. Quando se descobre, né, a infecção já em fase de AIDS, vem todas aquelas doenças oportunistas que eu já estava citando algumas, como tuberculose, né, infecções na cabeça, né, outras infecções virais, citomegalovírus. Então, acaba que quando você descobre com alguma outra enfermidade, além do tratamento do HIV, você vai ter o tratamento dessa outra enfermidade. Às vezes precisa de internação, porque só tem medicamentos injetáveis. Algumas, né, dessas doenças vão envolver a tomada de um grande número de comprimidos. Então, quanto mais avançada a doença, mais susceptível você está a essas infecções. Não é incomum, né, termos pacientes no hospital, por exemplo, que descobrem que têm o diagnóstico de HIV e que internam com 4 ou 5 doenças associadas, né? Pneumonia, Nossa. Tuberculose, infecção na cabeça, citomegalovírus intestinal. Então, você imagina o tanto de tratamento que tem que ser feito para combater todas essas outras enfermidades, todas essas outras doenças. Hoje em dia, existem muitas pessoas positivadas, doutora, com o vírus, com a AIDS? Na verdade, no nosso país, ele não é muito homogêneo, né? Essa questão. A gente tem, por exemplo, algumas cidades, como São Paulo, Florianópolis, que já estão em redução, né, dessa detecção do número de casos.
e detecção por redução da transmissão mesmo. Então, algumas cidades você já não tem mais transmissão da mãe para o bebê, né? Porque estão fazendo tratamento de forma adequada. E a gente tem a nossa capital, o nosso estado, com aumento dessa taxa. Porque tem muitas pessoas sem diagnóstico ainda. Nossa. Doutora, quais são os mitos mais comuns sobre o HIV e a AIDS que você encontra aí em seu consultório, no dia a dia? O que a gente pode estar desmistificando aqui para quem está nos ouvindo? Eu acho que o principal mito e que vem desde o início, né, dessa epidemia é a questão de ser uma doença de homossexuais. Não é, né? Tanto que muitas mulheres estão infectadas, né? E temos um grande número de diagnósticos. Um mito que é algo mais recente, de alguns anos para cá, é que não se pensa muito nessa infecção em pessoas idosas e já temos bastante diagnóstico em pessoas acima de 70 anos, porque o comportamento sexual da população tem mudado, né? Hoje a gente tem diversas medicações, né, para a questão da impotência sexual, para tratamento, né, da menopausa. Então, nós temos uma população que está envelhecendo e que está envelhecendo sexualmente ativa. O fator idade pesa, não pesa? Porque quando a gente costuma dizer eu que já passei dos 40, começa a aparecer de tudo no corpo. Então, quando aparece uma doença dessa, uma doença viral dessa, e a pessoa já tem ali, como você já tinha dito, vários problemas de saúde, e chegar a contrair um vírus desse aí complica muito, né? O que eu vejo assim como fator complicador nessa faixa etária é a falta de diagnóstico por as pessoas não pensarem. Então, assim, chega um senhor, uma senhora com sintomas, né, muito sugestivos, mas a pessoa pensa assim, não, um senhorzinho de 75 anos não vai ter HIV, não vai pedir o teste. Né? Então, a gente já tem uma população que, de uma forma geral, tem essa dificuldade de procurar o diagnóstico, de procurar o teste por conta do preconceito que envolve, né, o HIV. Imagina isso numa pessoa acima de 70 anos, né, que as pessoas imaginam que não tem vida sexual, que é a principal forma de transmissão. Então, o principal problema que eu vejo, do ponto de vista da idade, é a dificuldade no diagnóstico, por as pessoas não pensarem que essa pessoa pode ter, né, o vírus HIV. Em relação ao acúmulo, né, de doenças como hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, isso envolve muito mais a questão do manejo médico mesmo na escolha do melhor tratamento, com menor interação com as medicações que a pessoa já usa. Mas sim, ainda é possível ter uma boa qualidade de vida, uma boa expectativa de vida. E quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor vai ser essa qualidade de vida. Doutora, como é que é a educação e a conscientização sobre o HIV, AIDS, ele tem evoluído aí ao longo do tempo, né? E o que ainda precisa ser melhorado? As pessoas até sabem, a grande maioria, na verdade, né? Até sabe a questão de como se transmite o vírus, né? Como algumas formas como evitar, mas existem formas ainda que são muito desconhecidas pela população de uma forma geral e que a gente precisa falar mais sobre isso. Mas o que eu vejo é que em relação ao preconceito, ao medo do diagnóstico, ainda está muito enraizado na nossa sociedade. E quando eu falo dessas formas de prevenção que precisam ser mais conhecidas, é que as pessoas pensam apenas no preservativo, na camisinha, né? De forma de prevenir tanto o HIV como as outras infecções. E atualmente nós já temos, né, formas de prevenir medicamentosas que têm sido muito, muito, muito eficazes. Que bacana, eu não sabia. E que, exatamente, né, essas cidades e estados que estão conseguindo reduzir o número de infecções, países, inclusive, que estão praticamente zerando o número de casos novos, é através do amplo uso dessas medicações, né, que é a famosa PrEP. Então, aqui no Brasil, a gente também tem disponível pelo SUS todo o tratamento, acompanhamento de forma gratuita. E como que funciona essa PrEP? Aqui, que é a que temos disponível, ela também é um comprimido, que, de uma forma geral, né, é tomado diariamente e protege um pouco mais homens do que mulheres, mas a taxa de proteção é alta, gira ali em torno de 90%, 95%, né?
Então, você imagina para pessoas que têm uma alta exposição, né? Que tem esse comportamento, muitas vezes, de não conseguir usar preservativo, como um senhor de 70, 75 anos, né? Ou que não usa porque, enfim, não às quer, vezes, não até tem o alergia. jovem, quando está na isso. balada, né? Exatamente. Hoje em dia, ele às vezes bebe bastante e aí se sai com alguém, como é que vai se prevenir? Lembrar de se prevenir se está ali já fora de si. Então a gente Difícil, tem né? essa medicação que tem uma alta taxa de prevenção completamente disponível no nosso sistema de saúde, né? Na unidade básica de saúde, como você falou, nos serviços especializados do Coronel Mota. Tem também no CTA, que é o Centro de Testagem Anônima, que a pessoa pode se dirigir diretamente, tanto para fazer o teste como para buscar a PrEP. E os locais que estão conseguindo reduzir o número de casos novos e conseguindo praticamente zerar o número de casos novos são locais que você tem amplo uso, ampla divulgação dessa terapia, né, da PrEP. Doutora, só relembrando as formas de transmitir, que a gente fica na cabeça que a principal é a relação sexual desprevenida, né? Sem o uso da camisinha. E também no aleitamento materno, se aquela mãe tiver contraído o vírus, o bebê vai mamar aquele leite, ele pode ser também contrair o vírus, né? E de que outra forma mais a transmissão? O beijo na boca. Não, beijo na boca não transmite. Se a pessoa tiver um dente ali que está exposto, né? Com a raiz exposta, tá com algum... Isso transmite? Não vai ter transmissão, né? Além da questão da relação sexual, como você falou, não só na amamentação, mas uma mãe que não sabe ou que sabe e não faz tratamento, existe o risco, sim, de transmissão, tanto durante a gestação como no momento do parto, né? E um dos objetivos do tratamento da mãe é exatamente reduzir e os locais, né, que tem pré-natal, que as mães fazem todo o tratamento direitinho, já existem relatos de não ter mais transmissão vertical, que é essa transmissão da mãe para o bebê. E o contato com o sangue, de que forma, né? Compartilhamento de seringas, objetos não esterilizados de forma adequada, em estúdios de unha, tatuagem, tesoura, né? estúdios de tatuagem, piercing, então essa reutilização, né, de material. E também a questão da própria transfusão sanguínea. Então, a gente tem no nosso país, né, bancos de sangue que fazem testagem de forma regular. Tem um sistema que funciona, mas a gente pode, acho que talvez você tenha visto um caso recente, né, no Rio de Janeiro, de pacientes transplantados que foram infectados por conta de erro na testagem, né, de um laboratório da rede que não estava fazendo os testes da maneira adequada. Isso não significa que o sistema não funcione, né? São casos pontuais de pessoas criminosas que não fizeram o que deveria ter sido feito. Então, nossos bancos de sangue, eles fazem toda a testagem de forma regular, para reduzir esse risco de infecção praticamente a zero. Por que não é zero? Porque existe uma coisa chamada janela imunológica. O que é isso? Então, hoje, eu entrei em contato com o vírus, né? E os exames que nós temos disponíveis, né, na rede pública, privada, eles não conseguem detectar já no primeiro dia de infecção, porque eu preciso ter essa replicação, né? O meu corpo produzindo anticorpos e tudo, a depender do tipo de teste que vai ser feito. Então, a gente estima que a janela imunológica do HIV seja de aproximadamente 15 a 30 dias. Então, eu entrei em contato com o vírus hoje. Se eu fizer um exame amanhã, provavelmente vai dar negativo. E aí, vamos, por exemplo, eu fui doar, tive meu contato hoje, fui doar sangue amanhã, fiz meu exame e deu negativo, só que eu enganei, né, na entrevista. Porque existe uma entrevista e na entrevista te perguntam, né, última relação sexual desprotegida, fez tatuagem recente, piercing recente, exatamente para tentar fugir dessa possível janela imunológica. Então, assim, é um sistema muito, muito eficaz, mas que a gente sabe também que depende, né, do próprio doador de prestar as informações de forma correta. Mas é tudo testado direitinho. Então, as principais formas de transmissão, né, de uma forma geral, principal é sexual, a maioria dos casos é esse. O contato sanguíneo, né, em tatuagens, piercings, compartilhamento de seringas, em questão de usuários de drogas. Raro essa por transfusão, é muito raro de acontecer, tá?
E a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê, seja no momento da gestação, do parto ou da amamentação dessa mãe que não faz o tratamento de forma adequada. E todo cuidado, né? Tem que continuar se cuidando, tem que continuar se prevenindo. Se sentir um desses sintomas que a doutora citou aí anteriormente, correr, fazer o teste. Quanto mais cedo você ficar sabendo, melhor para o tratamento, para você não estar evoluindo aí do HIV para AIDS, né? E qual é o impacto, doutora, do estigma, da discriminação aí em pessoas que vivem com HIV? Como é que podemos combater aí de forma eficaz? Com informação, né? A principal forma de combater o preconceito é com informação. Então, as pessoas saberem que ninguém escolhe ter HIV, né? É uma fatalidade que pode acontecer com qualquer um, comigo, com você. Tentar conhecer as formas de prevenção. É muito importante o uso do preservativo, mas se por algum motivo você não usa preservativo, saiba que existem outras formas de prevenir o HIV, como o uso da PrEP. Você pode estar procurando um serviço de saúde para se informar, para fazer uso, né, caso seja necessário. Costumo também dizer que infecção sexualmente transmissível, qualquer que seja, né, mas aqui a gente falando de HIV, não tem cara, não tem raça, não tem gênero, não tem nada. Então, todo mundo que tem vida sexual ativa, seja no relacionamento monogâmico ou não, deve se testar pelo menos uma vez ao ano, exatamente para fazer esse diagnóstico precoce, né? E enfatizo mais uma vez, se por algum motivo, em qualquer que seja a relação sexual, você não faz uso de preservativo e tem um risco de exposição, procure uma unidade de saúde, procure seu médico de confiança. Veja a questão, né? Se você se encaixa para fazer uso da PrEP, se você tem interesse, por quê? E isso tem reduzido significativamente o número de novos casos de HIV. Olha que bom. Quais são aí as opções de tratamento disponíveis, né, para os pacientes com HIV em estágios mais avançados aí? Porque a gente falou até então da prevenção, do vírus em si. E quando ele está no estágio avançado, qual é a forma de tratamento? Bom, o tratamento específico do HIV, seja nessa fase que a imunidade está boa ou na fase AIDS, o tratamento inicialmente ele não muda. Ele vai ser uma combinação de 2 comprimidos, né, o uso oral, que você vai usar uma vez ao dia. Esse tratamento vai modificar quando a gente já pensa na questão da resistência do vírus. Então, assim, a partir do momento que você não trata o seu HIV de forma adequada, esse vírus pode se tornar resistente àquela medicação que você estava usando. Quanto mais resistente, mais medicamentos a gente tem que usar. Então, muitas vezes você sai de um tratamento que são 2 comprimidos por dia, às vezes para como era feito na década de 90, né? Ter que usar 6, 8 comprimidos 2 vezes por dia. Algumas pessoas vão ter até que usar medicamentos injetáveis, mas isso independe de ser HIV ou AIDS. É mais pela questão de pessoas que já sabem que tem um vírus, que não tratam de forma adequada e que esse vírus vai se tornando resistente às medicações e a gente acaba tendo que entrar com medicações, né, vamos dizer assim, mais fortes que conseguiriam driblar esses mecanismos de resistência do vírus para poder controlar. Entendi. E em sua opinião, quais são aí os maiores desafios, né, para o controle do HIV e AIDS no Brasil, em Roraima especificamente? No Brasil e em Roraima, o principal desafio é o diagnóstico precoce, né? A gente Roraima está aí, acho que você deve ter visto também a notícia, né? O estado com maior taxa de detecção. Esse aumento da taxa de detecção é porque existiu uma ampliação de toda a rede de testagem de tudo, mas esse número, quando a gente faz as estimativas, a gente sabe que ainda está muito menor do que realmente se espera que seja. Então, é um desafio o diagnóstico, né, na forma mais precoce, sem o desenvolvimento de AIDS ainda. Grande número de pessoas acabam tendo esse diagnóstico já na vigência de AIDS, com necessidade de internação. E também a questão da manutenção do tratamento, né? Então, tem pessoas também que sabem que tem um vírus, mas acabam, por barreiras econômicas, sociais, não conseguindo fazer esse tratamento de forma adequada, né? Porque não conseguem acesso à unidade de saúde.
não conseguem sequer manter uma regularidade na medicação. E acaba que essas pessoas que não conseguem tratar, muitas vezes é por conta do preconceito, né? Tem que esconder da família que tem que esconder a medicação, então acaba... Esconder das pessoas em si, porque tem aquela questão da vergonha, né? Das pessoas... Ele mesmo ali está se protegendo para não ser discriminado, mas que com isso tudo está se auto-prejudicando porque não está se tratando. Porque não quer que ninguém saiba, né? Não quer que ninguém veja... Não quer que as pessoas perguntem, né, por que está naquele determinado local, porque não quer sofrer o preconceito e acaba optando por não tratar, por medo que as pessoas saibam que tem, né? Então, a gente precisa vencer essas barreiras para que as pessoas consigam tratar, consigam viver bem, consigam ter qualidade de vida e consigam viver, né? Eu tinha uma amiga nos anos 90, mais ou menos, e ela tinha a AIDS já, o dela estava evoluído, ela estava já bem magrinha. E aí ela olhava para mim, isso eu era mais nova, ela dizia assim, nossa, minha amiga, as pessoas não chegam perto de mim, parece que eu estou toda suja. Eu disse, não liga não. Não fica assim, não. E eu conversava com ela, abraçava ela, pegava na mão dela, até porque eu já tinha lido, né? O medo a gente tem, né? Mas aí a gente tem que se informar também para não estar tratando as pessoas. Até porque se tratava de uma amiga muito querida, era vizinho, conhecia desde pequena. E ela viajou para fora, teve relação sem se prevenir e contraiu, né? O vírus que evoluiu para AIDS. E ela já faleceu, tem uns 20... quase 30 anos que ela faleceu. Era uma pessoa querida, mas sofreu na pele o preconceito que naqueles... Se hoje ainda está assim, evoluiu pouquíssimo. Imagina dos anos 90 para lá, né? Quando tudo isso surgiu, quando tudo isso começou a aparecer. Era bem difícil, foi bem difícil. Eu convivi com uma pessoa assim e, nossa, ela chorava contando as histórias e espalhou. Era uma cidade pequena. Olha, fulana tem AIDS. Ixi, não vou chegar perto. E era mais ou menos isso aí. Era feio o negócio. E aí, triste mesmo. E dessa época que você falou, o que me lembra assim, né? O que é importante a gente lembrar, já que hoje está tão fácil o diagnóstico e o tratamento, é que no início dos anos 90 mesmo, a gente não tinha tratamento adequado, né? Década de 80, praticamente a década de 90 inteira, a gente não tinha tratamento adequado. Então, por mais que as pessoas quisessem tratar, quisessem viver, naquela época não tinha tratamento adequado. Hoje tem mais acessibilidade, né? E não tinha medicação mesmo, não era questão de Brasil, né? Estavam surgindo as primeiras medicações que conseguiam controlar ali o vírus por um determinado tempo, mas inevitavelmente, depois de um tempo, aquela medicação, né, já não conseguia controlar e as pessoas inevitavelmente desenvolviam a AIDS. Então, assim, naquela época, realmente, as primeiras pessoas que adquiriram o vírus são raríssimos os casos, né, que ainda estão vivos, mas é porque não existia tratamento adequado. A gente veio ter o melhor tratamento, assim, para que consegue controlar bem o vírus, de 1996 em diante. E naquela época de 96 em diante, a medicação... Morreram muitos famosos também, né? Cazuza, foi AIDS, Lauro Corona, que eu me recordo aqui, os famosos que foram pela AIDS. Tem outro nome do cantor internacional que eu esqueci o nome dele. E isso, o Fred Mercury, se foi também pela AIDS, né? Sim. E eram pessoas que tinham dinheiro, mas que não existia tratamento mesmo. Então, assim, quando surgiu o tratamento que conseguia controlar bem o vírus, não era da forma que era hoje, né? As pessoas chamavam de coquetel, porque era tanta medicação, tanto comprimido e medicação líquida e coisa que tinha que ser guardada na geladeira. E aí tinha gente que não podia contar para a família. Então, imagina a complicação. Hoje, não. 2 comprimidos uma vez ao dia. Pouquíssimos efeitos colaterais. E com o tempo os estudos, né, foi melhorando aí as condições da medicação, foi dando mais acessibilidade aí para quem tinha dificuldade, mas realmente hoje, doutor, o grande tabu é o preconceito e a desinformação. O preconceito e a desinformação que levam ao não diagnóstico, né? O não diagnóstico principalmente de forma precoce e o desenvolvimento, né, da AIDS e esses casos tão avançados para a gente que trabalha no hospital continua convivendo diariamente. Para a gente estar finalizando esse nosso bate-papo bem informativo, para quem está nos ouvindo, está tendo uma aula, né? E mais aí, quanto mais falar sobre o assunto e reforçar, melhor ainda.
O que as pessoas precisam de fato saber sobre a convivência, né, com um parceiro ou uma parceira soropositivo ou soropositiva em relação aí à prevenção e o tratamento? Em relação à prevenção, que também envolve tratamento, né? É que a pessoa precisa saber que existem diversas maneiras de se prevenir. A primeira delas é a pessoa que vive com HIV e que está tomando seu tratamento adequadamente e que está conseguindo o que a gente fala, né? Que é a carga viral indetectável, essa pessoa já não está mais transmitindo o vírus através da relação sexual. Então, não existe transmissão do HIV, né, de uma pessoa que tem para uma pessoa que não tem, se essa pessoa está tratando adequadamente e está indetectável. Então, é a principal forma de prevenção, quem tem, fazer seu tratamento. A pessoa que não tem HIV e que convive com alguém que tem HIV e que quer, né, tomar para si o poder da prevenção, a questão da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição. Então, você pode estar procurando serviço de saúde e com o uso de uma medicação, que é um comprimido diário, você também vai estar alcançando altas taxas de prevenção aí, né, evitando essa infecção. Ou se você não sabe se seu parceiro tem, sua parceira tem, ou se você tem vários parceiros e você também não sabe, também é questão do uso da PrEP, né? Atualmente não tem essa questão de você precisar fazer uma fertilização in vitro, você pode ter uma gestação, uma gravidez, né? Por métodos naturais mesmo. Então, o que a gente fala do principal da prevenção é quem tem HIV, fazer seu tratamento de forma correta, né? Ter sua carga viral indetectável, que isso já não vai ter transmissão. E para quem não tem e quer se prevenir, além do uso do preservativo, tem a questão da PrEP, né? Que vai ajudar bastante, diminuir bastante o risco de infecção. Muito bom. Doutora, muito obrigada por todas essas informações. Quero dizer que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para informações como essa, porque hoje o que o ser humano precisa é estar bem informado, e principalmente quando se trata de saúde. Então, o meu recado aqui para quem estiver ouvindo a gente é: procure uma unidade, né? Faça seu teste, tenha seu diagnóstico precoce. E se você tem interesse, né, nessas formas de prevenção, você também pode estar procurando uma unidade de saúde, seu médico de confiança, se informar sobre a PrEP, fazer uso e evitar, né, que a gente tenha casos novos, evitar, né, essas infecções e ter todas essas informações. Obrigada, doutora. Volte sempre. Obrigada. Bom, nós conversamos com a doutora Nayara Mello, infectologista, falamos sobre HIV e AIDS, sobre a forma da evolução, o tratamento, a prevenção e o combate aí ao estigma com essa infectologista maravilhosa que acabou de nos passar aí todas as informações. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.